Amigos espirituais e muitas pessoas costumam afirmar: a morte não existe. E isso dentro de um contexto estritamente espiritual. Esses estão equivocados? Eles estão equivocados? Não. Nós entendemos a referência, nós entendemos o contexto em que isso foi colocado. Por outro lado, a morte está presente e ainda dentro de um contexto espiritual, falando dentro de um contexto espiritual, a morte está presente. Por exemplo, na sua carta aos Romanos, Romanos 6:23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Mas que tipo de morte? O apóstolo dos gentios se refere a que tipo de morte? O espírito morre? Olá! Eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho do Cristo Jesus, à luz da doutrina espírita. Nós estamos abordando a série Morte, fazendo algumas reflexões em torno desse fenômeno. Observe estas palavras de Jesus. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 27. Os amigos espirituais, de vez em quando, se referem à vida espiritual utilizando a palavra morte. Entretanto, é imprescindível entender essa palavra morte não como cessação da vida, término da vida, fim da vida, e sim como atividade transformadora da vida. Nossa, eu não sabia disso. Porque a vida não cessa. A vida não morre. Agora que você falou, deu para perceber um pouco. O benfeitor espiritual Emmanuel afirma: espiritualmente falando, só existe um tipo temível de morte. Segura aí. A da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou atolada na estrada da loucura e do crime. Repita! Espiritualmente falando, só existe um tipo temível de morte: a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou atolada na estrada da loucura e do crime. Foi nesse sentido que Paulo afirmou: o salário do pecado é a morte. É esse tipo de morte. Porque a pessoa continua viva. Eu acho difícil de acreditar. Sabia que ia dizer isso. Chegou a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Repita! Todos somos vivos na criação eterna. Por tardar esse conhecimento nas pessoas, é que se verificam grandes erros. Por exemplo, a teologia criou um céu e um inferno artificiais. Muitos religiosos se apegam à letra,
acreditando que o cadáver ressurgirá um dia dos sepulcros, violentando os princípios da natureza. Eu entendi a referência. E até espíritas. Tem espíritas que acreditam que os espíritos são fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes vagando indefinidamente. É fato. Os que estão no corpo, os encarnados, ou fora do corpo, os desencarnados, que a gente chama de espíritos, todos somos vivos, todos estamos vivos. Os desencarnados, aqueles que estão no plano espiritual, não são magos, duendes, adivinhos, fantasmas, mortos. Não, eles não são mortos. Não são mortos. São pessoas como nós, filhos de Deus como nós. Tem razão. Espiritualmente falando, a verdadeira morte é a queda no mal, em que as sombras impedem a visão da vida. É verdade. Então, vamos fixar a lição do Evangelho e nunca esquecer que nosso Pai é Deus dos vivos imortais. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.